A verdade é que é uma formação de equipe, na verdade, né? E que hoje tivemos a apresentação de um novo jogador que, na verdade, já estava aqui, né? Só a apresentação oficial, né, A apresentação do zagueiro Vitor Hugo, que já foi contratado aí, foi o último reforço a ser anunciado, mas já participou de jogo treino, tá treinando normalmente na Cidade do Galo. E hoje ele concedeu a entrevista nessa apresentação na Arena MRV, assim como foi com todos os outros reforços. Então a gente vai ouvir agora a primeira resposta do Vitor Hugo, porque ele chegou por um contrato de empréstimo, né, de 1 ano, mas claro, né, ele tem a pretensão de se destacar e quem sabe estender esse vínculo. Primeiramente, eu me preparei muito fisicamente, desde o segundo semestre do ano passado, esperando uma oportunidade de jogar. E quando essa oportunidade chegar, eu vou dar o meu melhor, cara. Espero ter várias outras oportunidades, assim como a primeira que eu tiver. Eu vou me dedicar para que abra mais opções, né? Para que eu tenha mais possibilidade, mais chances de fazer um bom trabalho aqui. Se possível, renovar, né? A gente brinca sempre que tem que dar o melhor sempre para que as coisas possam acontecer. Então eu espero plantar bem aí, plantar uma semente bem boa aí que depois vou colher os frutos lá na frente. Vitor Hugo, a gente tem mais uma fala dele, e essa fala é bem interessante demais, porque entra naquela questão que a gente fala sempre, né, que o jogador, ele também é um ser humano. E ele explicou por que o período dele no Bahia foi difícil, por que ele teve poucas oportunidades, coincidiu com uma época em que a mãe dele adoeceu e depois infelizmente acabou falecendo. Ele conta como esse drama familiar impactou também na sua carreira. Minha mãe ficou doente, né? Ela já estava acometida de um câncer. Aí ela pegou e... Vou dar uma resumida na história. Ela pegou e ficou muito, muito debilitada e teve que ser internada. Daí eu pedi para o meu staff me trazer para o Brasil, que eu precisava ficar mais próximo dela, para poder ir visitar sempre que possível. Aí o Bahia chegou com um projeto muito bom e eu acabei aceitando vir para o Bahia. Só que quando eu cheguei no Bahia, ela faleceu. Acabei perdendo a minha mãe em abril de 23, dia 5 de abril. Aí foi um baque para minha vida. Eu não sei quem é que já perdeu a mãe, sabe o quanto... Para mim ela era uma referência, uma guerreira e mexeu muito comigo essa perda. Aí em 2023 eu ainda joguei muitos jogos pelo Bahia, tentando resgatar o futebol, mas eu confesso que a cabeça não estava do jeito certo, né, no foco certo que era para estar. E daí acabou que em 24 eu acabei linkando a minha vinda para o Bahia com a perda da minha mãe. Daí eu falei, não, eu preciso de novos ares e tal. Eu fui para a Grécia e daí eu joguei alguns jogos lá no primeiro semestre. E daí quando eu voltei, eu fui de empréstimo até o meio do ano, até o final da temporada lá. A gente conquistou a Copa da Grécia também, foi bem bacana. Só que daí em junho, acabou meu contrato lá de empréstimo e eu voltei para o Bahia. E quando eu voltei, o time já estava fechado, o grupo já estava fechado, né? O elenco já estava fechado e estava jogando bem, estava numa sequência muito boa do Brasileirão, começaram muito bem ano passado, né? Aí acabou que eu fiquei sem espaço, mas nunca desisti, cara, sempre batalhando, sempre trabalhando. E daí agora veio essa possibilidade de vir pra cá, quando o Galo chama, não tem como, a gente tem que ir, né? Então, Vitor Hugo, né, contando sobre esse drama. Drama mesmo, na carreira. Né? O Lélio até lembrava, né, o Mariano passou isso aqui no Atlético também. Passou. Né? Não, ele acabou, a gente tava na transmissão, naquele primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o Galo ganhou do Flamengo aqui 2-1. E acaba o jogo, o Mariano acaba de receber a notícia que a mãe dele tinha falecido, cara. Nossa, muito difícil. O que é isso? Você tá ficando louco. São os momentos aí, né, da vida que é vida, né, de verdade. Tô vendo ali o pessoal falando muito da questão se ele vai ser titular, se ele não vai ser titular, que ele é um reservão. Isso é muito difícil da gente dizer, né? Depende muito do que vai acontecer em campo, com os outros zagueiros, o que vai acontecer aí na continuidade do trabalho do Atlético na temporada, né? Porque a gente, por enquanto, a nossa ideia é só de Mineiro lá e um joguinho de Copa do Brasil, né? A gente está esperando para ter uma ideia maior do Atlético e das suas necessidades, né? Agora, eu estranhei, inclusive, o fato dele não ter jogado na vaga do Júnior Alonso, porque parecia que ele não é um zagueiro canhoto. Sim, então, na teoria, ele veio para... do Alonso. Exatamente. E jogou o Igor Rabelo contra o Coimbra, né? Uma parte do treino Rabelo, e ainda no primeiro tempo, o Vitor Hugo entrou no lugar do Rabelo. Eu acho que a ideia do Cuca é que o Vitor Hugo seja esse substituto do Alonso. E o Igor Rabelo do Lianco. Ou seja, os dois vão jogar para chuchu.
Sabe, o ano inteiro. Eu também acho, muita gente. Zagueiro tem Muito pressão, jogo. pressão, Porque você olha e fala assim, é muito, mas não é muito jogo. Mas com isso, vale lembrar também que o Rômulo perde totalmente o espaço, né? Ah, sem dúvidas. Era, né? Eu, fosse o Rômulo, procurava outro clube. Eu acho que 6 zagueiros, o Atlético hoje tem o quê? 6 zagueiros? 6 zagueiros. Eu acho que 6 zagueiros pra temporada é um número interessante, mas o Lianco e Alonso, não tem dúvida que a dupla de zaga é essa. Um deles não vai poder jogar, acho que vai Rabelo, vai Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo foi pedido pelo Cuca, é um cara da confiança dele. E os outros dois, não sei, viu? Não sei se vão ter muita oportunidade, não. O Cuca, ele tradicionalmente, assim, pelo menos nas passagens dele pelo Atlético, você pode contar aí, ó, para quantos jogadores jovens ele deu oportunidade. Pro Bernard, quando era novo. Acho que o Marcos Rocha era novo, mas vinha primeiro de uma passagem pelo América, disputando uma Série A, para provar pegou uma bagagem. Pegou uma bagagem para jogar. E em 2021, quem? 2021, o Caleb teve poucas oportunidades, né? Entrava até em alguns jogos. E o Natan, que era do Atlético, também não era tão jovem assim, mas era das categorias de base. O próprio Savin, que... Mas não jogou muito o próprio Savin, que jogou até mais com o São Paulo um pouquinho, e depois com o Cuca não teve oportunidades. E lá em 2013, com o Cuca também, teve o Leleu. Leleu. Não, não jogou, né? Que não teve oportunidade. Leleu jogou 2, 3 partidas. Então, mais um que não teve oportunidade. Não teve. Mas tava lá no elenco. Mas ficou muito claro realmente porque que ele não teve. Eu ia falar não, mas não teve. Tô mentindo? Não, sim, mas eu tô dizendo que ele tava no elenco. Eu não lembrei nem o nome do menino, você vê, Leleu, né? Lelei era o zagueiro, que era do América e foi pro Cruzeiro. Um pouquinho antes, né? Nos anos 90. Uma década antes. Mas o Leleu tava lá no grupo, né? E não teve oportunidade. 2 décadas antes. 2 décadas.